sabia solicitar um PPP, não sabia se aquele PPP estava correto ou não, tá bom? Então a tese, ou a informação jurídica que eu vou falar para vocês aqui é uma revisão prevista em lei, pouco explorada. Eu digo pouco explorada porque eu também não tinha esse olhar limpo no escritório, e meu pai perdeu a visão do olho direito, e a gente acaba trabalhando e estudando muito com casos práticos que são nossos e não dos clientes que nos apresentam. O meu pai foi metalúrgico por muito tempo, ele se aposentou em 2014 e em 2022 ele perdeu a visão do olho direito. E ele perguntou: eu posso rever minha aposentadoria, filho? Eu falei: pai, não sei te dizer. Não era porque eu sou advogado da área penitenciária que eu sabia tudo de toda hora, de tantas modificações que existem também. Provavelmente a gente está conversando aqui hoje, vai sair uma portaria segunda-feira e o estudo é contínuo. E eu falei: não sei, vou estudar. Porque a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é diferente. Existem alguns requisitos que precisam ser cumpridos, mas é a única aposentadoria que não sofreu modificação com a reforma em 2019. Isso pode ser vantajoso para vocês ou para aqueles que vão se aposentar. Aí, vocês devem estar se perguntando: mas eu não sou cadeirante, eu não perdi a visão, eu não sou surdo. Qual deficiência que eu posso ter para poder melhorar minha aposentadoria, ou que isso pode dar direito a uma revisão, ou de que forma eu posso aposentar? Eu também não vou entrar aqui em aspectos técnicos sobre definição de deficiência ou não, porque a gente vai fazer uma análise de cada caso, né? Do que é uma deficiência, mas existem deficiências visíveis e invisíveis. Só para vocês terem uma ideia, no escritório na semana passada, eu pedi para 4 clientes realizarem perícia no IMESC, que é um órgão estadual, para isenção de imposto veicular e PVA, e com base nesse documento, que é um laudo oficial, eu estou programando a aposentadoria deles. E para surpresa deles, os 4 que fizeram essa perícia foram constatadas deficiências. E eu estou trabalhando em ações por benefícios de incapacidade para esses clientes, e eles vão poder se aposentar talvez mais cedo por conta desse laudo que a gente produziu. É um início de prova da deficiência, né? Então, um deles é um mecânico, já fez 2 cirurgias em cada ombro. Até então ele não sabia que ele tinha esse direito, e ficou caracterizada a deficiência dele. Ele tem um problema físico, né? E a gente está falando de deficiência, não é a incapacidade para o trabalho. Muita gente é deficiente e trabalha plenamente, né? Então a gente tem que tirar também esse estigma que a deficiência está relacionada à capacidade de trabalho. Isso não é. Por isso que a gente tem cota dentro das empresas também para atender as pessoas com deficiência. Tá ok? Outra situação que eu estou trabalhando, que acabou de sair um laudo favorável para nós, é de um rapaz. Ele sofreu um acidente de moto, não era de trajeto. Eu também não estou falando de doenças ocupacionais ou acidente de trabalho. Ele estava indo para casa no final de semana, sofreu um acidente de moto, fez a cirurgia e teve encurtamento na perna, de uma das pernas em 2 centímetros. Ele também não sabia que ele tinha direito. Acabou de sair o laudo dele na sexta-feira e foi constatada a deficiência leve dele. Então, assim, além do benefício fiscal que nesse momento ele possa ter, porque ele paga IPVA, a gente começou a reunir documentos numa eventual aposentadoria por deficiência, se não houver modificação na legislação. Tá ok? Então, o que é importante para vocês nesse momento, e o que a gente poderia trabalhar e tem que ser divulgado mais, é a possibilidade de algum reconhecimento de deficiência para aqueles que já estavam aposentados, recebem uma aposentadoria por tempo de contribuição, e aí a gente tem a aplicação do fator previdenciário, que isso implica em redução drástica no valor da aposentadoria, tá ok? E retirar esse fator previdenciário e tentar uma aposentadoria mais vantajosa. Eu digo isso porque poucos têm consciência desse direito. E 2 semanas atrás eu também fui procurado por uma pessoa que possui visão monocular, e ela disse: doutor, eu perdi a visão quando eu tinha 2 anos de idade, e eu não
informei ao INSS quando me aposentei em 2016, eu não dei esse dado e eu me aposentei por tempo de contribuição. Resumo da ópera: a gente está correndo atrás de outros documentos, porque o marco para ele da doença é a perda da visão aos 2 anos, mas ele não tem todos os documentos para isso. Mas a gente vai lutar e a gente já conseguiu a isenção do imposto de renda para ele dentro do INSS, então ele também não vai deixar, ele vai deixar de pagar imposto de renda por conta dessa deficiência, mas a gente vai fazer o quê? Ele recebe hoje por volta de 3 mil, 4 mil reais de aposentadoria. E em 2006, o valor calculado pelo INSS foi de 2 mil e alguma coisa. Fazendo a revisão, passa para 4 mil em 2016. A gente vem reajustando e aplicando essa revisão, o valor da aposentadoria dele chega a 6.500 e, dependendo do caso e da deficiência, o valor da aposentadoria pode ficar limitado ao teto. Tá? Então eu estou aqui trazendo uma informação relevante e importante. Como advogado que atua para vocês lá no sindicato, que a Silvia está de prova aqui, a gente faz uma análise muito importante do histórico da tem dever de informar para vocês no momento da aposentadoria qual é o melhor benefício ou apresentar para vocês quais são os requisitos e as aposentadorias naquele momento. Perguntar para vocês, ou para quem estiver lá fazendo o pedido de aposentadoria para vocês, essa pessoa é deficiente? Ela tem alguma doença? Né? Porque também pode ser que essa pessoa, antes da aposentadoria, que já encontrei e já trabalhei com isso, ela tenha tido um câncer maligno. E isso dá direito à isenção de imposto de renda para ela, mesmo antes da concessão da aposentadoria. Mas, depois da concessão, ela não pode ter deduzido o imposto de renda na aposentadoria dela. O servidor faz isso? Não faz. Antes, quando as agências ainda estavam abertas, lá na pandemia, sequer a gente tinha servidor público da INSS atendendo a gente, era estagiário, numa empresa terceirizada, colhendo documento. Então, a probabilidade de que a aposentadoria tenha algum erro ou que o valor esteja menor é muito grande. Aí passa daquilo que foi chamado muita atenção de vocês, de procurar um escritório, ou associação, ou sindicato, para que faça análise desse processo administrativo, para que faça análise do cálculo que foi feito lá. O cálculo não é simples. É mais importante. Quantos processos nós não pegamos e que o INSS não levou em consideração a profissão da pessoa, porque essa profissão, dependendo do período, ela era reconhecida como especial, e o INSS não contabilizou como especial esse período. Outras situações que podem ser já revisão, por exemplo, reconhecimento de vínculo por conta de uma reclamação trabalhista, muitas vezes o INSS não tem isso também. Então, são informações que vocês talvez tenham e que precisam procurar alguém especializado para fazer o pedido de revisão. E aqui vai outro alerta: a revisão não pode ser feita por conta própria. Vocês acham que tem direito? Busque o advogado. A revisão feita por conta própria, sem cálculo para saber se é vantajosa ou não, faz com que a sua aposentadoria corra um risco muito grande. Porque se o INSS verificar que a sua aposentadoria foi calculada de forma errada e o valor é menor, ela pode ser reajustada para baixo. Então, a importância de ter uma assessoria nesse momento é muito importante, redundante, é muito importante para que a gente possa fazer análise. E diversos clientes que já nos procuraram, eu faço essa análise e falo: não tem direito, o cálculo está correto, e segue o jogo. Aí a gente vai discutir se a aposentadoria ela está sendo corrigida ou não, se acompanha a inflação ou não, mas é uma outra situação que eu não estou aqui para discutir. Mas o que eu tenho para vocês e trazer de alerta, talvez, é receber essa informação de um direito muito interessante que vocês possam ter. Para aqueles que ainda não se aposentaram,
fazer uma programação e juntar documentos necessários para conquistar uma aposentadoria mais vantajosa e talvez melhor, essa informação não é passada e, infelizmente, quando a gente fala de deficiência, a gente ainda ouve isso com certo preconceito, né? A pessoa, alguns, né, olham para mim e falam, eu não tenho nada. Eu falei, não estou falando, eu não estou querendo rotular você, mas eu estou vendo que no seu histórico tem afastamentos aqui. Isso pode te ajudar, tá? A gente também precisa fazer um estudo, e esse estudo é complexo, não só do indivíduo. Talvez ele tenha uma deficiência e aquilo não atrapalha no dia a dia. E o estudo vai além só do aspecto biológico. A gente vai pensar em barreiras que essa pessoa enfrenta na sociedade. Eu não estou falando só de barreiras físicas, né, como acessibilidade, mas outro tipo de barreira também, como atitudinal, preconceito, né? Então, quando eu falo que a gente vai fazer um estudo de caso e é individual, a gente vai pegar essa deficiência e não só fazer o cálculo, a gente vai olhar para o indivíduo como um todo, tá bom? Outra coisa, a deficiência, ela possui graus. Então, se você tiver uma deficiência leve, você vai poder aposentar com um tempo menor do que a aposentadoria prevista na legislação geral, média, moderada e grave, tá ok? Hoje, a gente tem essa possibilidade, como eu falei para vocês, porque não foi alvo ainda de reforma, tá bom? Então, vocês que trabalharam numa situação, homens, que tem grau de deficiência leve, ainda podem se aposentar com 33 anos de contribuição. Quem fala isso? Quase ninguém. Eu, como advogado, ainda não desconhecia essa informação, tá? A gente precisa fazer um histórico e descobrir quando se deu essa deficiência também. Por isso que a gente precisa de reunir e que vocês compartilhem todos esses documentos. E é por isso que eu estou colhendo documentos para os meus clientes que vão se aposentar ainda. Eu já tenho uma visão futura e eu estou indicando para que eles façam essa perícia no IMESP, que é um órgão oficial, já para ter um documento com uma data prevista do início dessa deficiência. Então é importante. Eu já estou aposentado, sofri um acidente de trabalho e hoje eu tenho uma limitação, ou no meu ombro, ou numa lesão de túnel do carpo, né, que a gente escuta muito, LER. Traga os documentos, vamos fazer uma avaliação. Sofri uma cirurgia e coloquei pino, tenho problema no joelho. Estou falando de aspectos físicos ainda, mas existem doenças mentais, que a gente acabou de ouvir aqui também. Depressão pode ser uma delas. Desde quando? Então a gente vai fazer esse processo investigatório. Para vocês que já estão aposentados, se não passarem esses 10 anos, eu deixo o meu alerta para vocês aqui. Pensem e busquem informação. Porque, como advogado, eu não consigo olhar para o seu Edson e falar de que forma ele se aposentou. Eu vou entender de que forma ele se aposentou quando ele me trouxer os documentos. E eu olhar para tudo. Falar, ele trabalhou na categoria 37 anos. Será que foi o período foi reconhecido como especial ou não? Ele teve alguma lesão? Ele teve algum acidente? Então eu preciso que vocês nos procurem para que a gente possa ver se vocês têm direito a uma revisão ou não. Não adianta ficar se lamentando porque a aposentadoria está calculada de forma errada quando vocês não procuram ajuda. Tem que procurar ajuda, não adianta. Infelizmente vocês não vão conseguir olhar para aquele cálculo e achar o que está errado ou o que está certo. Vocês têm ideia do que vocês trabalharam, onde vocês trabalharam, mas o cálculo, que é complexo, é feito por nós advogados. Aí todo mundo fala, você fez direito porque você não gosta de matemática. Até um certo ponto. Se é para ajudar vocês, eu adoro. E eu brigo muito pelo INSS. Brigo por situações que o INSS sequer leva em consideração para vocês aí. Então, assim, quem tem um olhar clínico do direito de vocês, somos nós. As portas estão abertas. E eu espero que vocês procurem a associação ou o sindicato para que a gente possa ajudar vocês. Eu acho que vocês
tem sim que se reunirem e buscar por direitos e melhorias e ampliação dos direitos de vocês. Mas tem que lutar por aquilo que foi feito também já. Está aposentado também, não vai se acostumar com aquilo só não. Né? De que forma a minha aposentadoria foi feita? Está dentro do prazo? Leva para o advogado, a gente vai analisar lá com todo carinho. E a gente não vai ficar cobrando não para dar uma olhada. A gente vai olhar para vocês. Eu vou retornar para vocês dizendo se tem direito ou não. Na maior honestidade. Eu não sou o tipo de advogado que fica procurando situação e aventura jurídica. Meu tempo vale muito. Então, assim, eu acho que vocês precisam ter maiores informações dos direitos. Eu digo de direitos dessa informação. Se eu perguntar para vocês aqui, acho que a grande maioria não sabia dessa possibilidade de rever a aposentadoria com base em deficiência. Se eu perguntar se vocês conhecem alguém que se machucou dentro da fábrica, ou se machucou fora da fábrica também, que operou, colocou pino, tem problema de hérnia, que também pode dar direito a uma aposentadoria por deficiência, vocês conhecem um monte de gente. Agora, perguntar para essas pessoas que também têm essa lesão, essa doença, se elas sabem que elas são deficientes para efeitos previdenciários, eles vão responder que não. Então, talvez vocês tenham esse procurarem, mas é importante que vocês tenham consciência para transmitir conhecimento. A gente está falando de geração aqui. A conversa, a maioria das saudações aqui foram de conversa de geração, transmissão de conhecimento, valorização da geração. Então vocês hoje que estão aqui nesse evento muito legal, e eu estou falando para vocês, aposentados, vocês têm que chegar em casa e falar assim, olha, eu vi isso, talvez uma deficiência, uma lesão. A gente estava conversando com um rapaz aí que sofreu um acidente de moto e não estava no INSS. Se ele estivesse deficiência constatada, ele vai poder se aposentar antes. De novo, a aposentadoria por tempo de contribuição sem aplicação do fator previdenciário. Eu vou conseguir transformar a vida desse meu cliente que tem visão monocular, que recebeu 2 mil lá em 2016, vai para 4 mil e hoje ele vai receber quase 6.500 reais. Faz a diferença para ele na vida? Agora, a gente vai discutir o retroativo. Essa é uma outra discussão jurídica, mas o fato de aumentar quase 2 mil reais por mês no valor da aposentadoria dele, eu acho que pode ajudar bastante. Né? Com compra de medicamento, ele vai poder ter uma condição de vida melhor. Agora vocês querem entender um pouquinho do valor retroativo. Talvez se a gente conseguir buscar isso, está dando quase 190 mil. Tá? Então, eu estou falando números para vocês terem ideia do que é uma revisão de aposentadoria da pessoa com deficiência. Caso prático. E que seja viável desde que constatada alguma deficiência. Aí a gente vai trabalhar em cima dos documentos médicos. Ah, eu não tenho, vamos investigar. Vamos correr atrás de um documento para poder provar o direito de vocês. Tá bom? O que a gente ouvia muito na faculdade, que eu vou dizer para vocês está aí, o material está aí, depois para a Ivonete, para vocês poderem ter conhecimento. Eu coloquei algumas informações aqui, não tão técnicas, para que vocês possam entender. Essa é uma revisão que eu tenho trabalhado lá no escritório e tenho buscado para os meus clientes. Outra coisa, a deficiência ela tem que estar presente no momento da concessão da aposentadoria. Exemplo do meu pai, ele não era deficiente, ele não tem direito à revisão do benefício. Então, assim, o processo investigatório passa já pelos afastamentos que vocês tiveram lá atrás. Ah, eu fiquei afastado por auxílio-doença. Qual foi o motivo? Qual foi a doença? Ficou com sequela? Ah, eu recebi auxílio-acidente. As mesmas perguntas. E a gente vai ver a viabilidade ou não. Mas existe essa possibilidade. Um benefício fiscal para vocês agora, isenção de PVA, isenção de imposto de renda e concessão de aposentadoria mais vantajosa. Está em lei, o servidor do INSS deveria ter avisado a vocês e não foi feito. Tá bom? De forma clara e objetiva aqui, eu sei que todo mundo já está cansado, o estômago dele está roncando, todo mundo querendo almoçar.
essa foi a minha ideia de trazer uma aposentadoria, a revisão de aposentadoria viável para vocês, tá bom? Existem inúmeras outras. E quando vocês nos trazem o pedido de revisão, a gente olha para tudo, não especificamente para a aposentadoria, de revisão de aposentadoria com base em uma deficiência, mas a gente olha tudo. Eu já vejo se teve atividade especial, já vejo se o PPP está de forma correta ou não, se o INSS levou em consideração aquele período especial. Então, tragam as informações e busquem a associação e o sindicato para que a gente possa fazer essa avaliação para vocês aí, tá bom? Se precisarem também de qualquer material para que vinculem essa informação aí, que vocês divulguem ou no jornalzinho, procurem a associação, eu posso escrever com o maior prazer para vocês também, tá bom? De forma clara, para que vocês possam divulgar isso. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, eu espero ter agregado um pouquinho nessa manhã de sábado, e de terça-feira o pessoal está lá para atendê-los, tá bom? Obrigado, viu? Bom, e saber se isso está acontecendo com você é olhando o extrato do benefício. Então, tem que ir lá verificar e acompanhar sempre o extrato do benefício previdenciário. Para quem tiver dificuldade, né, pede aí um auxílio, algum parente, enfim, alguém que confie para ajudar a olhar o extrato. Se aparecer qualquer desconto de uma associação que vocês nunca ouviram dizer, ou de um empréstimo que vocês nunca pediram, é bem provável que seja uma fraude. Os nomes mais comuns que vão aparecer no extrato são associações que vocês não conhecem, nunca ouviram falar. Então, se tiver lá no extrato de vocês, se vocês descobrirem algum desconto suspeito, o primeiro passo bom, não adianta se desesperar, né? O primeiro passo e o mais importante é ligar imediatamente para o INSS no 35 e explicar o que aconteceu. Também é possível registrar uma reclamação numa plataforma que chama consumidor.gov.br. E claro, sempre procurar um advogado de confiança para orientá-los. Nós fazemos parte do jurídico, do sindicato, dos vidreiros, também trabalhamos para a associação e a gente faz os plantões lá todas as terças-feiras, das 9 da manhã ao 12h30, na sede do Sindicato dos Vidreiros, ali no Brás. Bom, agora eu vou falar de um outro assunto que também é muito importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Para a Associação dos Aposentados dos Vidreiros poder defender o direito de vocês, para ela existir, poder lutar por vocês, ela precisa de alguns dados e de alguns documentos. Eu sei que depois de tudo agora que a gente acabou de falar sobre a fraude, pode dar um frio na barriga ter que entregar o seu RG, o CPF, o número do benefício, Mas eu garanto que vocês podem confiar na associação. Isso é importante porque hoje existe uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, como a gente chama. Tem que pensar nessa lei como se ela fosse uma armadura que protege os nossos dados pessoais. Essa lei, ela diz que toda empresa, toda associação, ela precisa cuidar das nossas informações. Ou seja, não pode sair por aí espalhando os dados e nem usá-los para qualquer coisa. A lei exige que os dados sejam tratados com muito cuidado e segurança. E a Associação dos Aposentados dos Vidreiros, ela está se adequando a essa lei. Isso significa que quando vocês entregam lá os seus documentos, o número do benefício, a associação, ela guarda os dados em segurança. Então, eles não ficam numa pasta jogada por aí,
fica tudo guardado de forma segura, seja em arquivo físico, que é trancado, seja em sistema de computador protegido, e a associação, ela também usa os dados apenas para o que é necessário. Então, os dados de vocês, eles são usados apenas para o que for preciso, como para fazer um cadastro, para fazer controle de pagamento das mensalidades e para lutar pelos direitos da categoria, por todos os direitos de vocês. A associação dos vidreiros, ela não vai vender seus dados, ela não vai usá-los para coisas que não sejam para o bem de vocês, né? E, assim, a associação, após a utilização, ela elimina os dados quando eles não são mais necessários. Então, se um dia vocês decidirem que não querem mais fazer parte da associação, ou que aqueles dados, a associação verificar que eles não são mais necessários, eles vão ser eliminados de forma segura. Não vão sobrar rastros desses dados, tá bom? É uma mensagem curta, eu acho que o principal que eu quis conversar com vocês hoje é para ficar atento, né, a descontos no benefício, mas também não precisa ter medo de passar os seus dados para a Associação dos Aposentados dos Vidreiros, né? A associação é parceira de vocês podem confiar na associação, e a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, está aí para isso, para garantir a segurança dos dados. Bom, é isso, vou agradecer a atenção de todos e também fico à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom, pessoal? Obrigada, doutora. Paraná quer fazer pergunta? Paraná, Wanda.